Boa noite a todos e todas. Eu sou Raquel Paz e estou muito feliz de estar aqui apresentando o concerto do Quinteto Pernambucano, que é um concerto armorial em homenagem ao maestro Clóvis Pereira. Gostaria inicialmente de agradecer ao incentivo, à lei de incentivo, Paulo Gustavo, pelo município de Igaraçu e também o apoio do Ministério da Cultura, do Governo Federal. E gostaria de introduzir o quinteto. O quinteto é um quinteto de cordas, um quinteto de câmara, que a gente chama, que é quando é uma formação menor. E a gente vai tocar várias músicas do movimento armorial. A maioria dessas músicas são compostas pelo maestro Clóvis Pereira, que é um maestro muito especial para nós e que veio a falecer recentemente. O quinteto foi fundado pelo Clóvis Pereira Filho. Ele é o primeiro violino e o diretor artístico do grupo, e ele fundou o quinteto justamente para ter uma forma de homenagear os compositores pernambucanos, em especial o seu pai, que é o maestro Clóvis Pereira. E a nossa estreia foi nos 85 anos do aniversário, uma celebração do aniversário do maestro Clóvis Pereira, lá no Teatro Barreto Júnior, em Boa Viagem. Então, sem mais delongas, um bom concerto a todos e obrigada pela presença. Boa noite a todos. Preciso de um microfone? Eu acho que dá para escutar bem, né? Está todo mundo escutando? Rapidamente, bom, já que tem microfone, então, rapidamente eu gostaria de apresentar aqui o nosso quinteto, né? Que estamos nessa retomada, vamos dizer assim, de concertos. Nós temos uma série de concertos que vai ser agora começando, dando início aqui em Igaraçu. Depois temos Abreu e Lima, Garanhuns e depois vários concertos em Recife e ao redor de Recife. E, na realidade, esse concerto está sendo muito especial. É a primeira vez que o quinteto vai tocar sem a presença do maestro, que faleceu há 30 dias atrás. E em comum acordo com os colegas, tivemos a necessidade de fazer esse concerto em homenagem e homenageá-lo. Então a gente mexeu um pouco na programação e estamos refazendo o concerto, que foi o primeiro concerto, o primeiro programa do nosso concerto inaugural. Desculpa a emoção, mas é porque é muito forte para mim. E a primeira peça que nós vamos tocar chama-se Príncipe Alumioso. Por que Príncipe Alumioso? Porque vem numa tradução agrestina de Príncipe Iluminado, e eu acho que essa música tem muito a ver com ele, por ele ter sido uma pessoa que saiu de Caruaru com seus 17 anos de idade, veio para Recife com todas as dificuldades que se pode encontrar. Meu avô também era clarinetista, músico, mas
não vivia da música, porque a música sempre foi uma profissão muito difícil. E meu avô, na verdade, ele passava filme no cinema, em Caruaru, e meu pai ajudava ele, quando era criança, a trocar os rolos e passar aqueles filmes de antigamente. E num desses filmes, ele viu a história de um compositor chamado Chopin, e ele ficou empolgadíssimo com aquilo, ele achou aquilo a coisa mais fantástica do mundo, e ele falou que quer aprender a tocar piano. Meu avô, por sua vez, disse: olha, músico de jeito nenhum, você vai ser médico. Aí ele falou: não, médico eu não quero, porque eu não gosto de ver sangue, não consigo viver assim, eu prefiro música. Então aí meu avô falou: então você vai se virar e pagar suas aulas de música. E então ele começou a pegar os recortes dos filmes que se passavam nos cinemas, e ele pegava a diapositiva, transformava em negativo, e de negativo ele fazia os cartazes para vender na porta do cinema, dos grandes Rodolfo Valentino e etc, daqueles grandes. Eu estou falando de 1936, 1938, em Caruaru. Daí ele começou a ter suas primeiras aulas de piano e juntamente tocava gaita. E daí ele foi para o Recife terminar o seu segundo grau, ou seja, científico na época, e estudar piano no conservatório. E aí teve um programa de calouros e ele participou como gaitista. E daí ele foi vencedor do público como gaitista, e daí conseguiu ter a sua primeira atuação artística no Recife, onde ele foi contratado pela Rádio Clube de Recife para ser o tipo garoto propaganda, músico do espetáculo, que eu estou tentando lembrar um nome, mas vai chegar. E daí ele começou a ter suas experiências, aí logo em seguida foi contratado pela TV Jornal do Comércio, e aí conheceu o maestro Guerra Peixe, que começou a estudar composição e orquestração, e aos seus 20 anos, 21 anos, tornou-se diretor artístico da Rádio Jornal do Comércio, e logo em seguida fundador da orquestra da Rádio TV, da TV Jornal do Comércio, quando a televisão veio para o Brasil, em Pernambuco. E aí começamos. Por isso eu coloquei Príncipe Alumioso, porque eu acho que ele realmente foi um príncipe iluminado nas condições que o Brasil nos dá. Obrigado.
música, chama Cantiga de Sete. Essa música é uma música que ele falava sempre que quando ele era criança, e ele passava pelas ruas e as vias de Caruaru, tinha um ceguinho que ficava sentado e cantava uma melodia que assoviava, na verdade, alguma coisa assim. E essa melodia não é exatamente essa, mas era uma que ele sentia muito, se identificava muito com a necessidade daquela pessoa de pedir ajuda. E então ele fez essa obra, ele dedicou essa obra à minha irmã, que chama-se Ana Elizabeth, e é uma mistura de uma cantiga de sério e ao mesmo tempo a esperança do agrestino de melhores na vida. Dias melhores.
programa será de um compositor chamado Mateus Alves. Mateus Alves foi um discípulo do maestro Clóvis Pereira, e ele dedicou essa obra a ele, e na verdade chama-se As Duas Estações Nordestinas. Porém, nós iremos tocar só uma estação. Quais são as duas estações? Chuva e sol. Então nós estamos fazendo a chuva, que passa bem direitinho com o tempo que está aí fora, e a gente chamou a chuva também. Bom, de Mateus Alves, a chuva. Vou deixar isso aqui no canto, porque é mais...
Muito obrigado, muito obrigado. Essa música foi chamada Um Cavalo Marinho. Essa é uma composição que foi feita no período do armorial, como as outras também, mas essa foi composta por Clóvis Pereira, Jarbas Maciel e Cucide Almeida. Os três fizeram parte do movimento armorial, junto com a Orquestra Armorial. E esta versão foi composta, ou seja, foi readaptada pelo próprio maestro para o nosso quinteto. Assim. A próxima obra que iremos fazer chama-se Mourão. Essa obra, ela é praticamente um hino do movimento armorial. Eu acho que essa peça foi talvez a primeira obra composta no movimento armorial, e essa obra é uma obra que tem uma historinha. Essa peça foi composta primeiro para violão de 7 cordas, que quem tocava na época, se eu não me engano, era Catula da Paixão, o cearense, e era feita uma vinheta para um programa de nordestinos em São Paulo. E o maestro Guerra Peixe, quando fez essa música, ele não assinou com o nome dele, porque ele tinha uma coisa assim de um certo litígio, se a gente pode dizer, que ele não gostava de colocar o nome dele quando ele fazia peças, ele chamava assim de peças secundárias. E aí, mas era uma peça extremamente marcante e era uma peça que se chamava muitos nordestinos para escutar o programa quando viviam lá em São Paulo. Aí, durante esse processo todo de movimento armorial, Ariano Suassuna, que era um homem extremamente pesquisador e sabia de tudo que acontecia dentro e fora da música e das artes, ele conhecia essa obra e aí ele falou assim: essa obra tem potencial, temos que fazer alguma coisa com ela. Então ele escreveu na época para o maestro Guerra Peixe, e o maestro Guerra Peixe falou: olha, eu nem gosto dessa peça e não sei o que. Ele fez: não, mas nós queremos fazer uma versão que seja uma versão erudita dessa música para a Orquestra de Câmara Armorial, que nós estamos lançando, o movimento de 1971, se eu não me engano, outubro de 1971. E aí Guerra Peixe falou: não, mas eu não quero nem mexer nessa peça. Ele falou: não, mas tenho aqui um compositor no Recife que poderia fazer. Quem é? Ele falou: Clóvis Pereira. Aí ele falou: bom, nesse aí eu confio, então pode dar a parte que ele vai fazer. Aí de uma peça de violão, ele conseguiu fazer uma obra que hoje em dia talvez seja a obra mais tocada no Brasil, como peça de bis, peça para as orquestras nacionais e também internacionais. E essa obra ele pegou o tema de Guerra Peixe, que é um tema da música praticamente, o Mourão, né, que não se chamava Mourão, a música se chamava De Viola a Rabeca. E depois Ariano Suassuna batizou a obra como Mourão, porque ele achava que esse nome era muito forte, que sabe, o Mourão são aquelas colunas das fazendas lá que tem as porteiras e era uma coisa muito rígida. E aí ele achava que essa música tinha muita força para dar o lançamento do movimento armorial, e a estreia dessa obra foi na casa de Ricardo Brenan, em Recife, em 1971, em abril de 1971. Depois, no Pátio de São Pedro, em outubro de 1971. Com vocês, então, Mourão, versão quinteto de cordas, pelo maestro Clóvis Pereira. Feito.
gostaria muito de agradecer também a participação especial do Wanderson Lima, que é um percussionista... Lira, desculpa. Que é um percussionista da região e está aqui nos dando uma grande felicidade e satisfação em participar e tocar conosco. E muito obrigado. Agora vamos fazer a suíte 3 peças nordestinas, que é Reino da Pedra Verde, Apoio e Galope. E é para encerrar os concertos também, né? Essas 3 peças nordestinas, nós encerramos também a nossa apresentação com as 3 peças nordestinas.
vocês gostarem, a gente vai tocar um bis então para vocês. Porque a gente estudou, a gente tocou, a gente tem que tocar, né? A gente fala que terminou ali só para fazer um mise-en-scène, assim, né? Mas a gente tem mais uma que a gente vai tocar. Deixa eu anunciar, essa música chama-se, é um frevo, na verdade, é um dos frevos mais difíceis e complexos, que o maestro já compôs. Eu estou vendo que tem um colega ali na fileira, que é Sérgio Lima, que é um grande amigão e músico e fantástico, e também visitou várias vezes o maestro. Eu acho que ele conhece um frevo chamado Ponta de Lança. E é um frevo que é bem complexo. E eu, nessas últimas semanas, eu estava mexendo na partitura, nas coisas do meu pai, e descobri que ele fez uma versão desse frevo para quinteto de cordas. Só que ele nunca tinha falado isso para mim. Eu acho que isso ia ser uma surpresa em algum momento. Então, Ponta de Lança para quinteto de corda. Vamos ver como é que ficou isso. Gente, normalmente a gente sai, mas nesse momento a gente queria fazer uma foto com o público. Muito obrigada pela presença. Eu acho também massa apresentar o quinteto para vocês. Tem também no programa Clóvis Pereira, filho do primeiro violino e de nosso diretor artístico. Diogo Albuquerque, no segundo violino.
contrabaixo acústico. Michele Guedes no violoncelo. Raquel Paz na viola. E nosso queridíssimo convidado que já foi apresentado, mas basta mais uma apresentação, Wanderson Lira na percussão. Vocês podem juntar mais aqui, a gente vira e a foto vai ser de lá pra cá. Isso é qual a diferença. Essa é a palavra que se usa para definir tudo. É uma coisa para que meus netos, meus netos, meus parentes saibam que houve um ancestral músico, artista que trabalhou em Pernambuco, pela música de Pernambuco e da região.